Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs de gestão ativa. A fama dos ETFs, ela nasceu justamente por serem investimentos passivos que seguem um índice. Mas também existem ETFs de gestão ativas, onde tem uma equipe de gestão para escolher cada ativo que compõe o fundo, assim como os fundos abertos ou os fundos de ação aqui no Brasil e no exterior. A maioria desses ETFs, eles têm sim um índice de referência, mas o gestor ele tem uma maior liberdade para escolher cada ativo que forma a carteira do fundo. Então esse índice vai servir como um benchmark ou uma métrica, uma comparação para que a carteira do fundo seja comparada com esse índice. ETFs ativos, apesar de terem uma gestão, eles são melhores do que os grandes fundos de ação, por exemplo, justamente por causa que eles vão manter a sua transparência, ou seja, eles são obrigados a diariamente atualizarem sua carteira e mostrarem ela para o público, para os investidores. Eles têm uma taxa menor, sim, do que os grandes fundos, os fundos abertos. E eles também têm a facilidade de negociação de um ETF, que é um fundo, que é literalmente um fundo que é investido na bolsa de valores. Então, essas boas qualidades continuam nos ETFs de gestão ativa. Porém, esses ETFs de gestão ativa, que se comparado com os ETFs tradicionais de gestão passiva, eles têm sim uma taxa de administração maior. E essa taxa maior, ela coloca uma pressão no gestor para ter resultados maiores do que o mercado, maiores que os índices. Esses fundos de gestão ativa são relativamente novos. A maioria deles nasceu em 2018 com a gestora Vanguard, que ela lançou vários fundos de gestão ativa no mercado justamente para criar uma diversificação maior e para principalmente concorrer com os fundos de ação, ou nos Estados Unidos chamados de mutual funds. Atualmente, o maior ETF de gestão ativa é o JPST, que é um ETF da JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e ele vai focar em renda fixa, ou como é chamado nos Estados Unidos, em bonds, que investem ao curto prazo. Então a gente pode dizer também que, além de ser um ETF de gestão ativa, ele é um ETF de renda fixa. E esse ETF especificamente vai se focar em que é chamado de junk bonds, que são aqueles títulos de renda fixa de empresas que têm uma menor credibilidade. Então o risco de calote é maior. Por que eles fazem isso? Isso vai diretamente afetar a renda que esse ETF vai gerar, porque junk bonds, eles tendem a dar um prêmio maior, tendem a dar uma taxa de juros maior. Então essa estratégia que esse ETF usa, e hoje ele é muito popular com os cotistas americanos. A taxa de administração do JPST é de 0,18% ao ano, o que é bem barato comparado aos tradicionais mutual funds, mas ainda é um pouco caro comparado aos ETFs de gestão passiva. A gente sabe que existem hoje ETFs de gestão passiva que têm uma taxa de administração maior do que essa, mesmo seguindo o índice, mesmo sendo passivo. E aqui no Brasil também, a maioria dos ETFs tem uma taxa de 0,50%. Falando nisso também, aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de ETF de gestão ativa. Talvez no futuro venham a se criar esse tipo de mecanismo aqui, mas até agora a gente tem ETFs apenas de gestão passiva. Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de ETF, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até a próxima!